coração, digno da nossa canção, digno do nosso amor, digno de honra e de louvor. Santo, Rei da glória, Santo, Senhor de vitória, Santo, soberano da história, Santo, 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 glória e majestade, força e formosura estão diante dele no seu santuário. Prostremo-nos àquele que é digno, Santo, que é digno, Santo, que é digno, Santo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você está aqui conosco em nossa igreja, em nossa família central, podendo usufruir da palavra, da presença e da comunhão do nosso Deus. Uma alegria muito grande ter você aqui junto conosco para podermos cultuar e engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Saiba, Deus tem algo maravilhoso, um recado para a sua vida. Que o seu coração esteja aberto, a sua mente também, para aquilo que Deus tem a nos falar. Em instantes o nosso culto vai começar. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Família Central, vocês já conhecem o nosso canal do YouTube, IPB Central Cachoeiro? Por meio dele, nós transmitimos os nossos cultos e programações, para que você possa cultuar a Deus conosco, mesmo dentro de sua casa. Além do YouTube, nós também estamos no Instagram e no Facebook, com o mesmo nome. Basta pesquisar IPB Central Cachoeiro e nos seguir por lá. Além disso, nós também temos o nosso WhatsApp da Central, onde por meio dele você vai receber devocionais de áudio diárias, feitas pelo pastor de nossa igreja, Gilberto Bueno Filho. Além disso, você também vai receber os boletins de nossa igreja e comunicados oficiais. Para receber tudo isso, você deve cadastrar o número da igreja na sua agenda e nos enviar um oi pelo WhatsApp. Anote o número: DDD 28 99883 0052. As nossas devocionais também são publicadas no Spotify. Basta você pesquisar Devocional Diário IPC e ouvir o Devocional do Dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que todas as programações cheguem para você. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs da Família Central, não perca nenhuma das nossas programações. Anote na sua agenda os dias dos nossos compromissos, para que juntos possamos estar adorando e aprendendo mais da Palavra do Senhor. Nas terças-feiras, às 19 horas, reapresentação da Escola Bíblica Dominical, a classe de adultos. Na quinta-feira, às 19h30, culto ao vivo do ensino bíblico feito com o pastor Gilberto. No domingo, na Escola Bíblica Dominical,
ela inicia às 9 horas da manhã e à noite, às 19 horas, o nosso culto público. Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar e de compartilhar ele. Nos ajude a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas nossas programações. Como diz o versículo base dessa igreja, dize aos filhos de Israel que marche. Bom dia, irmãos. Graça e paz, Deus continue a dispensar sobre a nossa vida. Vamos olhar para a primeira carta de Pedro, esse discípulo, esse apóstolo de fato intrigante, né? Vamos dizer assim, gente como a gente, muitos de nós nos identificamos com Pedro ou com alguns outros dos apóstolos. Muito bem, essa carta, ela é autêntica. Todos, a não ser os liberais do século XIX, não consideram essa carta e levantam dúvidas e mais dúvidas. O interessante, quando olhamos para essa carta, vemos que é o Pedro, aquele galileu, irmão de André, chamado por Cristo para ser discípulo, para segui-lo. Simão, que é Cefas, é esse cujo nome significa rocha ou pequena pedra. Esse que Jesus disse, e aí o grego traz a compreensão exata. Nós simplesmente na leitura não compreendemos. Por isso, olhe para mim e veja quando Jesus disse que Pedro, tu és a rocha, tu és pedra. O seu próprio nome significa. E aí ele diz, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O grego, né, você não precisa saber, mas se souber, a intenção é, Jesus aponta e diz, você é essa rocha. Mas Jesus volta-se e diz, mas sobre esta rocha, que é ele, eu edificarei a minha igreja. O interessante é que nessa mesma carta, no capítulo 2, nós vemos essa expressão, onde Pedro fala que Cristo é esta pedra que os construtores rejeitaram. 1 Pedro 2,6, né? Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Então ele está dizendo, versículo 7 ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Por isso Pedro é esse líder importante, mas ele, nem nessa carta e nem em outros escritos, vemos que ele se julgou ou quis esse título de dizer, olha, a igreja existe por causa de mim. Não, pelo contrário, ele exalta Cristo. E como João, e vimos isso quando estudamos o Evangelho de João, onde ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Na nossa caminhada cristã, talvez diante das responsabilidades, daquilo que nos é dado, o que importa é que no exercer dos dons, das minhas atividades, é que Cristo de fato seja o primeiro. E eu cada vez mais diminua. Sim, eu sou chamado a ser sal da terra e luz do mundo, mas sempre para aprontar para esse que é o autor e consumador da nossa fé, como vimos em Hebreus na semana passada. Então Pedro é este aqui, onde o Senhor o chama, onde ele é esse líder, onde ele se tornou o líder dos apóstolos, mas é o Senhor que é a cabeça. Interessante olhar uma curiosidade, quando buscamos quantas vezes aparece a palavra Pedro, nós vemos que ela aparece 210 vezes. Paulo é mencionado, quando você vai fazer uma busca, 162 vezes. E juntando os outros apóstolos citados, dá 142 vezes. Então, Pedro é esse sim, tem uma relevância. E diante de quem ele é, da sua humanidade, onde ele tem um ímpeto, onde ao mesmo tempo fica com vergonha, se esconde. E essa história que conhecemos um pouco, mas se formos olhar e buscar na Bíblia quem é Pedro, a gente vai se identificar em muitas coisas com ele. Do medo, da ousadia, mas é nessa dinâmica
nessa humanidade que Deus diz, não é porque você é perfeito, não é porque você nunca vai me negar, não, Ele vai sempre mostrar que é a graça dele que é suficiente. E usou os apóstolos, e aqui vemos essa realidade descrita na vida de Pedro. Muito bem, aqui não há dúvida então que Pedro escreveu essa carta, e sobretudo quando a gente olha Evangelho de Lucas, no capítulo 22, onde o Senhor diz para ele, Lucas 22, versículo 32, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso é quando de fato você entender a boa nova, o evangelho do reino, você se voltar e confiar e viver debaixo dessa graça, você será alguém, sim, que fortalecerá os irmãos. E esta carta tem essa intenção. Pedro, então, escreve para esses irmãos. E para quem que ele escreve? Você vai ver, sua Bíblia está aberta aí no primeiro capítulo, ele vai dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve aos eleitos que são forasteiros, dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Paulo escreve a esses, e ele identifica aqui, são forasteiros, são dispersos. Aonde que fica isso, irmãos? Fica na atual Turquia. Você vai lá no mapa, no Mestre Google, lá no Maps, e digita lá, aquela região ali que abrange a Turquia, um pouco mais ou um pouco menos, ali nós temos sim a realidade de Pedro escrever a Ásia Menor, que é a atual Turquia. E ele então escreve mostrando que há uma intenção de que aqueles fossem alertados, fortalecidos, edificados. É assim que é a palavra de Deus. Esses líderes então escrevem para diante de uma situação onde precisam de um conforto ou precisam de um puxão de orelha. Enfim, essa liderança olha e vê que há alguma deficiência na fé ou ao longo da caminhada e escreve trazendo a exata compreensão do propósito de Deus para a vida daqueles aos quais ele escreve, aos quais ele e talvez a sua equipe pastoreia. Então, as cartas são assim. Talvez a mesma função dos profetas. Os profetas são aqueles que não estão ligados ao serviço no templo como os sacerdotes, mas Deus levanta pessoas e diz, olha, se continuarmos assim, Deus irá agir dessa maneira, Deus não gosta, voltemos. São os profetas, os 5 maiores e os 12 menores. Esses profetas, então, trazem essa compreensão ao povo de Israel, que serve para nós também. As cartas, o Novo Testamento, sobretudo como a grande maioria é carta, serve para isso. Esses autores escrevem com a intenção de dizer, irmãos, tem essa deficiência, ou está indo jóia, continuemos assim, e sempre tem esse estímulo, ou essa exortação, essa advertência, para que como corpo de Cristo, possamos crescer e amadurecer, nos tornar cada vez mais homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. Quando fala homens e mulheres perfeitos, é cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E aí, Paulo aqui usa 3 palavras para descrever estes, como a gente leu aqui. A primeira que ele usa são pessoas que estão exilados, não tem moradia fixa aqui. Interessante, quando lemos Hebreus 13, o versículo 14, ali vai dizer a seguinte declaração, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13, 14 fala isso, a gente está aqui, eu sou cachoeirense mesmo, mas essa é minha cidade? Sim, aqui na terra é.
né? O pessoal brinca, capital secreta do mundo, enfim, agora fala do universo, tem essas brincadeiras. Tá, mas qual que é a nossa pátria? Ele está escrevendo para pessoas que estão longe da sua terra natal. Talvez uma carta que pudéssemos perceber diante de alguns cristãos que estão precisando de sair de uma região, indo para outra região. O Afeganistão, por exemplo, pessoas fugindo de uma realidade onde diz, não dá para viver aqui. Mas esses irmãos estavam, sim, exilados, estrangeiros em outra terra. Ele vai usar a palavra dispersão. E essa dispersão nos lembra perseguição, ou mesmo sai de um lugar para ir fazer um negócio, particulares, enfim. E está dizendo, vocês que estão de fato dispersos, eu estou escrevendo para vocês. A cidade de vocês não é ali na Ásia Menor, né? E usa-se uma outra expressão, é muito bonita, eleitos, né? Eleição. Isso é, ele vai mostrar algumas situações daqui, onde estamos exilados, onde estamos dispersos, somos forasteiros, estamos peregrinos, mas enquanto aqui, Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, né? Deus é quem de fato olha para nós e diz, e nos toca. E pela palavra dele, que a transformação vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme a gente conhece na Bíblia. E quem há que vá para pregar essas boas novas? Quem há que vá para anunciar? Então, quando se ouve das boas novas, das maravilhas, o Espírito Santo toca. Mas Deus é tão Deus que às vezes Ele vai fazer algo até mesmo além da palavra dEle. Não contra a palavra. Às vezes tem local que ainda não tem a palavra traduzida e há um grande esforço para que a palavra de Deus seja transmitida e anunciada a tantos lugares. Mas nós a temos aqui. Mas esses que não conhecem, Deus age graciosamente, apesar de nós, da nossa preguiça, do nosso não compromisso, da nossa falta de testemunho. Mas Paulo está dizendo aqui, irmãos, vocês estão assim nessa situação, mas não esqueçam, vocês são eleitos de Deus. E é o que ele diz no versículo 2. Eleitos, segundo a presciência, isso é o conhecimento de Deus. E ele fez isso por meio do Espírito Santo, em santificação do Espírito para a obediência. E lembra aqui da aspersão do sangue de Cristo, da finalidade de Cristo ser esse que é de fato o centro. Então, nós não escolhemos, nós é que de fato somos escolhidos, nós de fato, não é pelo fato de praticar boas obras que Deus nos escolhe, mas somos escolhidos para fazer boas obras. Enfim, essa é a realidade. Quando que foi escrito, irmãos? Provavelmente no ano 63, antes de Nero, de fato, no mês, se eu não me engano, de julho, fazer o que fez, né? Botar fogo em Roma, e mesmo antes ali já havia um clima, né, vamos assim dizer, muito difícil para aqueles irmãos. E o ápice foi, de fato, Nero clarear a cidade, alguns bairros, colocando alguns cristãos e ateando fogo. Se a gente para pensar, irmãos, é um negócio horripilante. É um negócio terrível. Mas interessante é que é aí que o evangelho floresce, a gente não entende. A gente pede por paz, né? Orai pela paz de Jerusalém, para que vocês tenham paz. É verdade. Jeremias diz, orai pela paz, porque na paz dela vocês terão paz. Mas muitas vezes o evangelho só floresce diante de uma situação terrível. Foi assim quando lemos em Atos, estava tudo muito bem, ameaças, espancamentos, até na morte do primeiro diácono, Estevão. E aí, toda vez que tem algo que impede, parece que isso impulsiona, porque isso de fato é verdade para nós.
viver o Evangelho, viver o projeto de Deus é verdade, não é uma falácia. Por isso, assim como o Senhor se entregou voluntariamente, nós também, nessa mesma perspectiva, nos entregamos e nos dispomos a ser instrumentos de Deus. Então, Pedro escreve, muito provavelmente, aqui, neste ano, né, apesar daqueles irmãos estarem passando por um tempo de duras provas, um tempo de perseguição, nós vemos isso. E não somente naquela época, né? Mas a gente percebe que ainda hoje há muitos irmãos que estão sendo perseguidos, passando por prisões, que falar dos países comunistas, o que falar dos países islâmicos, enfim, vai existir irmãos que sofrem. E aí a gente olha assim para o nosso sofrimento aqui, a gente devia ter vergonha, né, de reclamar do nosso sofrimento, né? O nosso sofrimento não é... Porque o que Pedro e a Bíblia diz? Há um sofrimento maior de quando estamos distante de Deus, do que propriamente uma dor física, irmãos. A dor física eu não estou querendo minimizar, mas ela é difícil. Mas existe uma dor pior se você estiver passando por uma dor física, sem recorrer e descansar nesse Deus que afofa a cama, que traz a sua graça, o seu benefício. Isso é terrível. De poder ter a direção, a sabedoria de Deus. Isso a Bíblia diz, isso é o pior que pode acontecer. Não gozar da presença de Deus. Inclusive, uma das palavras de Jesus na cruz foi isso, né? Deus meu, por que me desamparaste? Isso aqui é eu pensando comigo mesmo, né? Eu acho que esse momento para Jesus foi pior do que a coroa de espinho. Foi pior do que carregar a cruz, foi pior do que ser esbofeteado, a lança e toda aquela paixão, aquele sofrimento. Porque quando ele declara, Deus meu, por que me desamparaste? Ele percebeu o que o pecado faz de fato na vida do ser humano, mesmo sem pecar. Que é não perceber a presença graciosa, amorosa desse Deus na nossa vida. Por isso ele diz, Deus, cadê? Cadê? E isso é pior do que o sofrimento. Por isso, as cartas vão trabalhar nesse sentido. Ó, vocês estão sofrendo fisicamente, mas mantenham os olhos firmes. Porque vocês têm o consolo, vocês têm a direção desse Deus que está conosco. Aí, irmãos, lembrem do Salmo 23, né, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o negócio está terrível. Vale, sombra, morte, só está caindo. O que conforta ele? É saber que a presença está com ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Isso é bênção, isso é bom demais. Então, qualquer sofrimento físico, outras realidades, sim, a gente vai sentir. Mas o sofrimento maior é não gozar da presença de Deus na nossa vida. E aí Pedro e tantos outros vão buscar orientar, e tem essa intenção, então, para estes que estão espalhados, dispersos, mas são eleitos em Cristo Jesus. De onde ele escreve essa carta? Muito provavelmente, a gente olha aqui no versículo 13, ele escreve, né, aquela que se chama Babilônia, também eleita, vos saúda, quer dizer, ele escreve da Babilônia. O que é Babilônia? Sim, naquela época tinha 3 cidades, né? 2 cidades chamadas Babilônia, uma no Egito, outra no Oriente Médio, mas muito provavelmente essa era uma palavra que se referia a Roma. Pedro, então, provavelmente estava em Roma e usa dessa linguagem para descrever aquela cidade, como em Apocalipse. Nós vamos chegar lá, e se você já quiser ver aí, Apocalipse 17, versículos 4 a 6, 17, 9, 17, 18 e o 18, 10. João ali se refere a Babilônia. E quem era a Babilônia? Naquele tempo era Roma. Apesar de haver essas outras 2 cidades com o nome Babilônia. Uma lá no Egito e a outra ficava no Oriente, próximo ali ao rio Eufrates, na Mesopotâmia, enfim, por ali. Ok? Então, essa carta é de de Pedro. A gente fala tanto de Paulo, né?
fica o vício da linguagem, né? É que nem de manhã a gente fala boa noite, irmãos, né? Mas é de dia, ou boa noite é de tarde, é vício da linguagem, né? Mas Pedro aqui tem essa intenção. Olha, eu estou escrevendo para vocês que estão nessa situação. E o meu desejo, a minha intenção é, de fato, mostrar e trazer a convicção de que Deus continua a dirigir e a reger tudo e sobre todos. E algumas preciosas verdades a gente tem aqui, ok? Deixe-me então olhar, vendo o esboço dessa carta. Eu queria que você me acompanhasse, né? Como eu disse, a gente sempre procura despertar em você o desejo de, tendo um conhecimento de qual local, como foi escrito, entender às vezes algumas expressões que surgem. Ele diz, mas por que ele se expressou dessa maneira? Por que ele assim o fez, dizendo isso, aquilo, outro? Então, essa visão que a gente fala aqui no início ajuda um pouco, lógico. Se você quiser se aprofundar, aí tem comentários, tem dicionários que vão ajudar muito mais. São ferramentas de consulta que a gente fala. E se você quiser investir, vale a pena, né? Tem que investir, enfia a mão no bolso e você vai gastar aí uma biblioteca basiquinha aí de 300 a 400, 500 reais, né? Você vai ter aí uma boa concordância. Se bem que hoje você consegue pela internet, em PDF, sai às vezes mais em conta. Mas vale a pena, irmão, se você quer de fato se aprofundar em algumas coisas que a Bíblia trabalha. E ela não está tão preocupada, a Bíblia, em esclarecer como que era sociologicamente naquele tempo, ou como que era economicamente naquele tempo. Não, a Bíblia, a intenção dela é revelar a vontade de Deus para a nossa vida, para nos relacionarmos, primeiro, corretamente com Deus, e segundo, com o nosso próximo. Né? Qual é o resumo de todo mandamento? Né? Qual que é, Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então, a Bíblia tem essas duas vertentes básicas. Lógico que depois vai ramificando para outros desafios, outras propostas. Mas por que a Bíblia está aqui? Para que a gente se relacione corretamente com Deus e com o nosso próximo. Daí sai todas as outras coisas. Então, a Bíblia tem essa função. Mas vamos lá. Versículo 1 e versículo 2 tem então aí a saudação que Pedro faz àqueles que se encontram ali na atual Turquia. Tá? Lá no capítulo 5, a partir do versículo 12 ao 14, a gente vê aqui a conclusão, o fechamento, né, do seu escrito. Muito provavelmente, como dissemos, Silvano foi este também coautor, aquele que ia escrevendo as ideias de Pedro. Por isso, o grego tão nos trinque, né? A gente fala, que português exemplar, né? A gente poderia lembrar aqui de Rui Barbosa, né? Que tinha uma fala maravilhosa. Que lembrar também do candidato que faleceu, o médico, né? Meu nome é Enéas, né? E diante de alguns repórteres, né? E o repórter falou assim, você tem um preciosismo com a língua. E ele disse, não, quem fala corretamente não é preciosismo, é alguém que sabe o que fala e que conhece, que prestigia a sua língua, né? Então, fantástico isso. Então, Silvano, muito provavelmente, era esse que tinha um domínio do grego. Paulo foi falando e juntos ali escrevendo essa carta. Então, ele termina aqui dizendo e expressando-se dessa maneira e desafiando algo, né, no versículo 14. Vamos nos saudar, saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Você sabe o que é ósculo, né? Se você esqueceu, ósculo significa beijo. Então está dizendo, irmãos, se beijem. Nós aqui hoje nos abraçamos. Então abraça. E aqui ele não está falando, beija homem, mulher, mulher. Não, todo mundo abraça. Isso faz parte de um povo de Deus que se relaciona e se respeita. E diante dessa manifestação, desse afeto de carinho e de entrega, façam isso, né? Então ele conclui desejando a paz de Cristo, paz a todos que vos achais em Cristo. Então, quando estamos em Cristo, irmãos, ele vai dizer, nós temos paz. Paz em meio a esse mundo tão complicado. Porque o próprio João
disse: deixo-vos a minha paz vos dou. João registrou essas palavras de Jesus. Registrou. Assim ele conclui para que aqueles irmãos que estavam dispersos, perseguidos, mas criam que era eleito, olha, paz, é isso que precisamos. A paz vinda do príncipe da paz. Mas vamos lá. Essa carta, essa epístola, ela está dividida, vamos assim dizer, em 3 partes. A primeira dela vai do versículo 3 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 2, versículo 10, nós temos aqui Pedro trazendo as características de quem é cristão. Quem é o cristão? Quem é o cristão? Então, ele vai abordar e trazer, olha, irmãos, essas características devemos nutrir e descansar. A primeira delas vai do versículo 3 ao versículo 12, onde diz que uma das características é a esperança. Esperança viva de quem é cristão e que vive em Cristo Jesus. Esperança. E é interessante, logo o versículo 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O que é regenerar, irmãos? Vem de gerar, vem de trazer uma nova vida. Então, Deus nos trouxe uma nova vida para quê? Para uma viva esperança. E isso acontece, ele vai dizer, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, e aí vai trazendo outras coisas, outros elementos para fortalecermos nessa esperança viva, não é esperança morta, não é esperança que acaba. Ele diz, essa é uma esperança viva, e tudo que é vivo a gente se encanta, seja uma plantinha, um animal, a gente fica encantado às vezes com a liberdade, como cresce, do que faz, Se somos pais, a gente fica encantado como a cada dia aquele bebê, aquela criança vai desenvolvendo, e é algo vivo, e ela tem, maravilhoso. Esperança é isso, a cada dia essa esperança vai nos fortalecer, vai nos animar. Então, em Cristo Jesus, quando passamos por essa regeneração, passamos a gozar essa realidade. Talvez a pergunta é, eu sou alguém regenerado? Eu sou alguém que vivencia essa nova vida? Porque às vezes, irmãos, a gente pode questionar, poxa, mas está acontecendo essas coisas comigo, será que sou? E isso, irmãos, não pode haver dúvida. Se lá atrás, se houve ou não emoção, se houve ou não choro, se houve ou não uma coisa espetacular, o que importa é, Senhor, minha vida está entregue em tuas mãos, isso aconteceu. Às vezes tem gente que não vai nem lembrar quando foi isso. Eu lembro porque foi no dia do meu aniversário. Mocidade, já disse aqui, estava fazendo intercâmbio, e nesse intercâmbio Deus falou no meu coração e falou, é isso aí. Então, aos 15 anos, eu tive essa compreensão e Deus começou então a trabalhar na minha vida. E trabalha até hoje. Gilberto, não é assim, Gilberto, olha aqui, toma vergonha na cara, muda, faz diferente. Então, Deus, ao longo dessa caminhada, vai fazendo isso. Agora, o que faz nos duvidar? Muitas vezes é a voz do inimigo. Muitas vezes é alguns pesos que carregamos. Por isso que quando vimos semana passada Hebreus, desembaraçai de todo peso e pecado, lá no capítulo 12, que tenazmente nos atrapalha. Então, há pecados que nos atrapalham. Você sabe que é pecado, mas tem coisas que se tornam um fardo muito grande, que em si não são pecados, mas podem se tornar um peso muito grande. E esses pesos, segundo Jesus, pode ser até a própria família, Que é Jesus, Jesus, lembra? Sua família está lá fora. Eu falo, não, minha família são esses que me ouvem aqui. Que dureza, Aí no capítulo 9 de Lucas, alguns querem dizer lá, Senhor, eu vou te seguir, mas posso dar um tchau para o meu pai? Não. Posso enterrar meu pai? Todo que põe a mão no arado e olha para trás, o negócio é urgente, é agora. É errado você cuidar da família? Não, irmãos. Mas isso não pode tomar a prioridade de, primeiro, ser cristão e se envolver na obra de Deus.
e se envolver na obra de Deus. Eu tenho uma família, tenho uma responsabilidade sobre ela. Deus permitiu com que dos 3 filhos, um ainda está conosco, né? Os outros seguiram. E oramos para que sejam bênção. Oramos para que Deus os use e que seus netos e os netos dos netos sejam bênção e canal da graça de Deus. Mas privilégio de Deus ter junto comigo. Há um tempo que a Regina está junto comigo, mas ela não pode me roubar o momento precioso de estar com Deus. Qual que é a prioridade, irmãos? Não é o assunto aqui, que a Bíblia nos fala que devemos ter em nossa vida. Prioridade número 1 é se relacionar com Deus. Prioridade 1. Então, a primeira coisa que tem que fazer na sua agenda é, abre um espaço na sua agenda e diz, esse horário, esse tempo, meia hora, 1 hora, 15 minutos, eu vou passar na presença de Deus. Né? E não vem com essa história de que tem muita coisa para fazer, porque você vê em Jó, que era um homem que intercedia por seus filhos diante de Deus, a mãe de John Wesley, que tinha 10 filhos, havia 1 hora todos os dias, ela entrava no quarto e falava, vou fazer minha devocional, e ficava o período de 1 hora. Então, não é problema isso aí. Tanto é que Jesus disse, né, para as 2 irmãs, né, Marta, tem uma coisa melhor do que ficar tão preocupada com a casa, né? Tem tempo, né? A Maria está escolhendo a melhor parte, não vai ser tirada dela, né? Isso é, você vai limpar, daqui a alguns dias você vai ter que limpar de novo. Foi tirado todo aquele esforço, mas isso que você cultiva na presença de Deus, ninguém tira. As verdades, as promessas de Deus que você supre e nutre no seu coração, ninguém rouba. E por isso que Jesus disse, essa é a melhor parte. Ninguém. Então, o que ele está trazendo? Busque. Então, prioridade número 1, relacionamento com Deus. 2, sua família. Você tem que passar tempo com a família, você tem que dispensar tempo com cada um deles. Em casa era muito difícil, às vezes, fazer culto doméstico com todo mundo, mesmo porque a aula é diferente. Teve um tempo que eu fazia 3. Eu com a Regina, depois com as crianças, depois tinha um que era mais novinha, Isabela não entendia, fazia só com ela. Cada um diferente, lia a Bíblia, orava, cantava, conversávamos. Família, passar tempo, vamos brincar, vamos fazer isso. Prioridade, tem que colocar lá. Segunda prioridade, o que é? O seu serviço. A sua vocação, a sua profissão. Então, seja um funcionário exemplar, dedicado. Como diz a Bíblia, né? Trabalhe não somente quando o patrão está olhando, mas faça como estivesse fazendo para Deus. Então, seja um bom profissional. 4º lugar, vem a igreja. E aí é que está o problema, irmãos. Tem muita gente que acha que por vir na igreja está buscando a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Está errado. Porque a obra na igreja é feita quando você tem esse relacionamento com Deus, diante da sua responsabilidade em família e como um profissional. E aí sim, você não vai dar o resto para a igreja. Mas você sabe que Deus está lhe chamando para que aqui você seja a bênção. Mas você não pode, né? O trabalho não pode te impedir de ter um relacionamento com Deus. A família não pode te impedir de ter um relacionamento com Deus. Muitos estão fazendo aqui, né, no automático. Ligue e vamos fazendo as coisas na igreja. Chega um momento que acaba o combustível, irmãos. Não tem aquele carrinho que você empurra? Pau, vum, e vai parando. Chega um momento que acaba. Você fala assim, estou indo na igreja, estou fazendo isso, aquilo, outro. Vai. Mas se alimenta, cuida da família. E aqui no capítulo 3 a gente vai ver isso, né? Mas vamos lá. Deu para pegar as prioridades, irmãos? Deus, família, serviço e igreja. Aí você vai botando as outras coisas aí. Tá? Então, versículos 3 a 12 fala dessa esperança viva. Depois o versículo 13 do capítulo 1 ao versículo 25, o final, né? 13 a 25, vai falar sobre a santidade de um cristão. Santidade. Interessante que ele associa aqui, a partir do versículo 22, a realidade do amor. Na sua Bíblia deve estar santidade na vida, santidade no amor. Isso ele está falando como devemos ser santos, como Deus é santo. Diz o versículo 16,
Sede santo, porque eu sou santo. Se você olhar na sua Bíblia, lá no finalzinho vai te levar para Levítico, capítulo 11, onde vai falar que Deus é santo e quer que nós também sejamos santos. E Pedro então está dizendo, irmãos, tem que viver uma vida santa. O que é santo? É agora se afastar do mundo? Não. Ser santo é alguém que está no mundo, porque o próprio Jesus disse na sua oração lá em João, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus é a porta, então entraremos e sairemos. Isso é, temos contato com Deus, mas aqui nesse mundo somos chamados a brilhar, a ser sal da terra, a ser luz do mundo, a ser o bom perfume, a ser a carta escrita, a ser um embaixador. Incrível. Santidade. E aí Pedro vai trabalhar essa realidade aonde a própria palavra de Deus nos levará, né? Entendendo que aqui a nossa vida é breve, mas a palavra de Deus que nos desafia a viver uma vida santa permanece para sempre. Por isso que ele conclui no versículo 24 dizendo, toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Isso é, tudo vai passar. Mas essa palavra que desafia a mim e a você a vivermos uma vida correta, uma vida santa diante de Deus, essa não muda, vai de geração em geração. Não somente como Moisés disse no Salmo 90, né? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, a nossa rocha de geração em geração, mas essa palavra me desafia, e desafia cada geração a viver uma vida conforme o projeto de Deus revelado na sua palavra, a Bíblia. Capítulo 2, os 10 primeiros versículos, vão nos falar do fundamento firme, seguro de um cristão, que é Cristo Jesus, que os construtores rejeitam, conforme lemos aí, versículos 6, 7, 8, muitos tropeçam, mas o firme fundamento é Cristo, e em Cristo então nos tornamos alguém, versículo 9 e 10, vamos ler juntos, versículo 9 e 10 do capítulo 2, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Que bênção, gente. Cristo é o fundamento que nos leva a uma razão de sermos bênção. E cada expressão dessa raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, isso tudo tem alguns aspectos que vai me faltar tempo para abordar aqui, de como somos chamados agora em Cristo Jesus. E somos tudo isso, ele vai dizer ainda no versículo 9, com um propósito, a fim de quê? De proclamar. E a proclamação, sim, é feita por palavras, mas é feita por atitudes também, por posturas, por intenção. E aí ele vai dizer, nós não éramos assim, mas agora somos pela graça salvadora, pela misericórdia de Deus. Então ele está dizendo, essas são as características, esperança, santidade e esse fundamento seguro que é Cristo Jesus. Dos 3 pontos, o segundo vai desse versículo 11 ao capítulo 4, versículo 11, aonde ele fala das obrigações agora. Ele fala, essas são as características de quem é um cristão. Agora, qual é a obrigação desse cristão que vive nesse mundo tão mau e tenebroso, difícil às vezes, né? Ele vai dizer, primeira coisa, os 2 primeiros versículos, 11 e 12, ele vai dizer que você tem que entender que você é peregrino. Você está aqui de passagem. Ele diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então entenda, você está aqui de passagem. Então, se estamos aqui de passagem, algumas coisas não cabem mais. Ele vai ser duro aqui em relação a algumas obras da carne que deveríamos deixar de lado. Então, paixões carnais,
e algumas outras coisas, olha, isso aí não vai nos levar a viver uma vida conforme Deus. Então, essa é uma obrigação. Nutrem sua mente, que estamos aqui de passagem. Quanto tempo? Não sabemos, irmãos. Nós somos peregrinos. Há uma pátria celestial. Aqui sim, fazemos amizades, rimos, choramos. Eu não quero ir para o céu. Eu sei que o céu é melhor, mas eu não quero ir não. Né? Eu sei que o céu é melhor. Eu sei que lá eu vou encontrar com tantos outros que já estão lá gozando das maravilhas. Mas aqui é bom, eu quero que a vida é boa, Deus criou para essa realidade. Mas entenda então, irmãos, passageiros, forasteiros. Vamos usufruir das coisas aqui? Vamos. Mas é lá, aonde diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Isso é maravilhoso. Então, entenda, você é peregrino. E por ser peregrino, ele vai então agora falar sobre não somente sermos e agirmos como se fôssemos forasteiros e peregrinos aqui, mas viver em submissão. E ele vai dizer, ser submisso, versículo 13 ao versículo 25, fala sobre as autoridades. Por isso ele diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei como soberano. Ele vai dizer, sejam submissos. Se eles estão ali, tem um propósito. Se estão fazendo bem ou mal, é Deus que é soberano, que está permitindo aquilo. Interessante, quando você lê o livro do profeta Isaías no capítulo 45, ele vai chamar Ciro, que é um rei que não é de Israel, de Ciro, meu ungido. Mas como assim? Porque se esse Deus é soberano, todos os governos estão em suas mãos. E ele age como bem quer. Isso foge à nossa compreensão muitas vezes, irmãos. Como é que pode Deus permitir isso? Pode, por isso que ele é Deus. Dentro da minha racionalidade, da minha compreensão, não vou entender. E não vamos entender mesmo, irmãos. Mas ainda bem. O próprio profeta já dizia, né? Os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, então, mas eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz lá em Jeremias. Eu tenho pensamento de paz, pensamento para que você seja feliz, para que tudo vá bem na sua vida. Eu tenho esse desejo para a sua vida. Deus tem, que maravilha. Mas ele diz, esteja sujeito às autoridades, seja ela qual for. No capítulo 3, versículos 1 a 7, vai falar sobre sermos submissos dentro do relacionamento conjugal. Então, mulheres, sede igualmente submissa. E vai falar aqui até o versículo 6, né? Os exemplos e tudo. No versículo 7 vai falar para os maridos. Então, mulher vai ser submissa, mas o marido também. De que maneira? Vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como parte, ela não é frágil, mas você vai tratar como se ela fosse frágil. Então, tratai-a com dignidade, porque vocês dois são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E se você não fizer isso, as orações não vão passar do teto. Que coisa, né? Então, sejam submissos. Deus não está ouvindo a minha oração, o marido diz, então, meu irmão, viva a vida comum no lar. Trate a sua esposa como alguém que também é herdeira das mesmas bênçãos de você. Então, submissão com as autoridades dentro do casamento, ser submisso ao sofrimento que passamos, versículo 8 ao versículo 22, vai falar dessa realidade do sofrimento que temos. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. Isso é, diante dessas realidades, se tiver que sofrer, aceite. Não, Senhor, sofrer não. Mas Deus às vezes quer isso para a nossa vida, para passar por aquilo. Então, imagine, Pedro está escrevendo para quem? Não esqueçam, para gente que está fora, é forasteiro, é perseguido, mas nutre no seu coração que é eleito. Então vejam toda essa realidade. E ainda, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, vai falar de sermos submissos uns aos outros. Até o versículo 11. Submissão, de aceitarmos uns aos outros, de aceitarmos como cada um é obra de Deus, é projeto
de Deus. A última coisa aqui que ele vai falar, não somente das características do cristão, não somente das obrigações de um cristão neste mundo, mas da responsabilidade desse cristão, responsabilidade cristã que devemos ter na igreja. No capítulo 4, a partir do versículo 12 até o capítulo 5, versículo 11, ele então vai falar dessa responsabilidade. Então, versículo 12 ao versículo 19 vai falar, suportando o sofrimento juntos. Por isso ele inicia, amados, não estranheis o fogo que surge no meio de nós, destinado a provar-nos. Olha, sofrimento aqui é para que a gente seja provado e aprovado. Incrível isso. Então, não estranhe essa realidade, mas vamos caminhar juntos, sofrendo juntos. Depois, no capítulo 5, vai falar da responsabilidade, não somente de vivenciarmos as dores, as dificuldades juntos, mas da responsabilidade da liderança em pastorear o rebanho de Deus. Então, ele roga aos presbíteros, e ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Paulo era pastor. Então, irmãos, na Bíblia, presbítero é pastor também. Presbítero cuida, sim, de pessoas como pastor. Por isso, quando você elege presbíteros, você está elegendo um pastor que conhece essa história que está aqui, que caminha junto com você. E você vê nele toda a autoridade para exercer, seja ensinando ou pastoreando também a sua vida, além do pastor que está aqui falando com vocês. E ele conclui, então, da responsabilidade de viver essa esperança de uma maneira humilde, né? A partir do versículo 5, do capítulo 5. Então, ele roga aos jovens para que a gente viva nessa humildade, com sobriedade, com humildade, mas tendo a esperança de que um dia estaremos com ele. Versículo 10, ele diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que Pedro conclui a sua carta e desafia aqueles irmãos que viviam ali na Ásia Menor, na atual Turquia, naquela região ali. Que você se sinta motivado a ler e conhecer dessas experiências, crendo que Deus há de formar em nós. E que essas características, as obrigações e responsabilidades que Pedro lembrou àqueles irmãos, nós também tenhamos aqui. Amém, irmãos? Se você tiver... O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto, misericórdia tenha e te dê a paz. O Senhor te abençoe e guarde a tua vida, resplandeça